X-Men Fênix Negra é um dos filmes de heróis mais controversos dos últimos tempos. Mas o que poucos sabem é que, assim como o Snyder Cut, o filme passou por refilmagens e tem um final totalmente diferente do que a gente viu no cinema, onde a gente teria uma batalha épica no espaço e até mesmo a presença dos Skrulls dentro do filme. Mas e aí, como seria esse corte do Simon Kinberg do X-Men Fênix Negra? Será que ele seria melhor que a versão do cinema? E é isso que a gente vai ver hoje. Meu nome é Samuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí galera, beleza? Vim só avisar que eu participei do podcast do Peter Gamer. A gente conversou sobre várias coisas lá, incluindo o corte alternativo que eu vou falar no vídeo de hoje do X-Men Fênix Negra. Então vou estar deixando o link do canal dele aqui embaixo para vocês se inscrever e o link do podcast para vocês escutarem a gente. Então é isso, vamos pro vídeo. Eu já fiz outros vídeos sobre filmes que passaram por essa mesma situação aqui no canal e vocês devem ter percebido que não é nem um pouco raro o estúdio querer mexer no próprio filme e fazer algo diferente do que o diretor quer. Mas diferente dos outros, durante a produção, esse filme não teve muita interferência do estúdio no filme. Os problemas começaram quando aconteceram algumas exibições teste e eles não gostaram do resultado final. O filme estava pronto, estava todo filmado, só faltava alguns efeitos especiais para ele ser finalizado. Só que a recepção com os produtores não foi boa e eles mandaram refilmar todo o terceiro ato do filme e mais algumas mudanças. Eles quiseram mudar o final por dois motivos. O primeiro é porque não haveria uma luta incluindo todos os X-Men, o time completo lutando junto, como aconteceu na cena do trem, na versão do cinema. E também porque a Disney estava comprando a Fox nessa época. Então muitos disseram que o final estava muito parecido com o final de Capitã Marvel. E eu já vou explicar para vocês o porquê. E o curioso é que a gente tem esse corte original com o final diferente, a gente tem um corte do cinema e uma versão estendida do corte do cinema que também nunca foi lançada. Mas mesmo com vários cortes e sendo uma versão refilmada, como eu disse aqui no canal antes, eu gosto do X-Men Fênix Negra. Eu acho um filme bem legal e inclusive já fiz um vídeo sobre ele. E antes do terceiro ato diferente, a gente já teria algumas pequenas mudanças. O filme ia começar não com tudo dando errado, mas ia mostrar um pouquinho de como estava a vida dos X-Men. E a única coisa que a gente tem disso são alguns frames da Jean dando aula que saiu num teaser pra TV. E a cena do acidente de carro da Jean seria um pouquinho mais longa. Na versão do cinema deu a entender que ela apenas desmaiou e acordou no hospital, só que aqui ela sairia para pedir ajuda. E em algum momento a gente ia descobrir também que a Jean teria nascido com uma parte da Força Fênix dentro dela. Por isso que ela consegue ser a hospedeira dessa força e por isso que a gente vê ela com muito medo no X-Men Apocalipse e a gente vê ela usando a Força Fênix no final do filme. Além disso, a gente teve mais algumas cenas deletadas que, se você parar pra pensar, não seriam realmente tão importantes, mas que poderiam acrescentar algo pro filme, sendo elas uma cena de amor, se é que vocês me entendem, entre a Jean e o Ciclope, uma cena deletada do Fera, onde ele tá no túmulo da Mística, refletindo se ele deveria ou não abandonar os X-Men. E a gente teria uma ceninha a mais que envolveria o Mercúrio, que ficou um pouco sumido no corte dos cinemas. E essas cenas trariam um contexto maior, trariam mais aprofundamento aos personagens, principalmente a Jean e ao Ciclope, e seria mais aprofundado no relacionamento deles. E é agora que o filme começa a mudar bastante. Lembra que eu falei que os Skrulls estariam presentes no filme? Quem acabou entregando isso foi o ator do Ciclope, o Ty Sheridan, que quando perguntaram para ele sobre o final original do filme, ele acabou entregando sem querer nas seguintes palavras. Abre aspas, tinha uma grande batalha entre os guardas da ONU e a Jean Grey, e era revelado que todos os guardas eram Skrulls. Isso não mudaria muita coisa no filme no final das contas, mas acaba que seria bem melhor do que simplesmente eles inventarem aquela raça de Bari pro filme. E a estética dos alienígenas continuaria igual, simplesmente eles fizeram alterações no áudio para quando a palavra Skrull era falada, eles trocaram para a palavra de Bari. Mas como eu disse, não mudaria muita coisa, essas mudanças aconteceram também, como eu disse, pelas semelhanças com a Capitã Marvel, também que os Skrulls estavam no filme dela, caso você não saiba. Tá, mas e onde começa a diferença gigantesca nos dois cortes do filme? Bom, essa diferença começa depois que o Magneto tenta matar a Jean Grey lá na cidade e ele tira o metrô do chão. Só que depois disso, os guardas chegariam e prenderiam todos os X-Men que estavam ali, exceto o Ciclope e o Professor Xavier. Isso porque a Jean teria feito um truque mental para os guardas não enxergarem eles. Depois disso, eles resolvem ir para a ONU, para a Organização das Nações Unidas, para avisar que está acontecendo uma invasão alienígena no planeta.
Enquanto isso, a Jean voltaria para casa do pai dela para ver o que tinha acontecido com ele, e ela descobriria que os Skrulls teriam matado o pai dela, por isso ela ficaria muito brava e voltaria para se vingar. Enquanto isso, o professor Xavier e o Ciclope estavam na ONU, e à medida que eles estavam tentando entrar para avisar tudo o que estava acontecendo, eles iam descobrindo que os guardas já estavam transformados em Skrulls. Depois disso, a Jean chegaria quebrando tudo, e o que tiver de vídeo pra mostrar eu mostro, porque realmente tem muita pouca coisa. O que vai ter mais é concept art pra poder mostrar pra vocês. Enquanto os civis e os guardas que não eram Skrulls estavam tentando sair dali, ocorreria uma pequena luta entre a Vulk, a líder dos Skrulls, e o Ciclope. E aí a Vulk entraria numa nave e voltaria pro espaço para tentar de alguma forma conter a Jean. E a Jean já sabia que ela ia ter que se sacrificar, então ela desce e vai se despedir do Ciclope. E aí ela usaria os poderes para poder olhar nos olhos dele uma última vez. Daí ela teria voado para o espaço e o prédio da ONU simplesmente seria destruído completamente. Agora, você lembra que nos primeiros posters liberados do filme, a Jean estava meio que numa forma de fogo que a gente nunca nem chegou a ver no corte do cinema? Ela teria assumido essa forma, que ela liberando a força total da Fênix, depois de ir para o espaço e perceber que a Terra estava simplesmente com a órbita cheia de naves alienígenas, naves Skrulls querendo invadir o planeta. Daí ela ia perceber que tinha muita nave e que ela já sabia que o único jeito de deter todo mundo era liberando todo o seu poder, e para isso ela também já sabia que ela teria que se sacrificar, por isso que ela chegou a se despedir do Ciclope. Depois disso, a gente teria alguns ângulos da vista dentro das naves, e as naves começariam a cercar ela para tentar conter esse poder dela. Depois cortaria novamente para Jean, e a gente só tem alguns frames dessa cena sem ser concept art, que é isso aí que vocês estão vendo. Eu não consigo parar de pensar como essa teria sido uma cena muito, mas muito linda visualmente falando. A gente tem a energia dela se expandindo cada vez mais, até formar uma explosão gigantesca com formato de fênix, e destruindo todas aquelas naves e todos aqueles alienígenas que estavam ali. Depois que ela se sacrifica, o que a gente consegue saber é que todos os X-Men, menos o Xavier e o Ciclope, foram presos, e a gente tem o Magneto numa cadeira de rodas, olha isso, enquanto o Ciclope está indo lá soltar eles. E o final original era o professor Xavier se despedindo meio que sozinho da mansão dos X-Men, enquanto por algum motivo que não dá pra saber, a escola está abandonada e toda bagunçada, e ele está se preparando para ir embora dali. Depois ele sai de carro e enquanto isso a câmera vai dando um zoom ao contrário, vai tudo ficando pequeno até que a gente começa a ter uma visão da Terra, depois corta para uma visão do espaço e a gente tem a Jean Grey falando no fundo, e dá a entender que de alguma forma ela ainda está viva, e caso a Disney não tivesse comprado a Fox, ela teria voltado em algum filme futuro. Eu não sei se vocês perceberam, mas agora que eu acabei de contar, essa parte do espaço teria sido realmente muito parecida com a cena que a gente teve em Capitã Marvel. E ela estava destruindo naves alienígenas que estavam prestes a destruir e a dominar a Terra. Muito parecido realmente com X-Men Fênix Negra, não dá pra negar, mas provavelmente não foi nem um pouco intencional. Até porque quando a produção do Fênix Negra começou, a Disney não estava nem perto de comprar a Fox. Então não tinha como um estúdio ter acesso ao outro. Só que se você tá ansioso para ver esse corte, eu tenho umas más notícias para você. O próprio Simon Kinberg chegou a se pronunciar sobre isso e essas foram as palavras dele. Abre aspas, o filme que eles lançaram, no fim das contas, tinha minha visão para o longa. Essa visão mudou ao longo do tempo que estávamos fazendo. Existem outras cenas que nós gravamos, assim como tem muitas outras cenas em Dias do Futuro Esquecido que gravamos e acabamos não usando. Existem cenas que nós gravamos para esse filme de um final que era bem diferente do que foi a versão dos cinemas. Lançar um Kinberg Cut não seria simplesmente colocar essas cenas de volta. Essas cenas nunca foram terminadas por conta dos efeitos visuais e som. Daria muito trabalho, mas eu aprecio o apoio. E ele já disse em outras entrevistas também que ele está satisfeito com esse corte que foi para o cinema, que não decepcionou ele, e é basicamente a visão dele, porque o estúdio pediu para ele refilmar, ele mesmo escreveu, refilmou. Não foi o caso do Snyder Cut, não foi o caso do Air Cut, que o estúdio não deixou nem eles editarem os próprios filmes e ainda mudou o tom dos filmes completamente. Mas eu tenho muita curiosidade de ver essa versão, mesmo que seja sem os efeitos terminados. Apesar de eu gostar do corte do cinema, eu achar bom, eu acho que esse corte seria ainda melhor. Mas eu acho que teria sido fracasso na bilheteria, mais ainda fracasso na crítica, porque as pessoas hoje em dia elas veem filme de super-herói porque elas querem muita ação, não querem drama,
e esse final ele foi mais dramático e teve menos ação do que o final do cinema de fato foi. E foi por isso que o final foi mudado para inserir todos os X-Men numa cena de ação épica, que foi a cena do trem, do corte do cinema, onde você tinha muito mais ação e muito pouco drama. Não acho que é necessário, mas como eu disse, fica na curiosidade, porque se tem um corte alternativo de um filme que eu gosto, eu vou querer assistir. Mas aí, qual a opinião de vocês sobre isso? Você gostaria de ver um Kinberg Cut? Você gosta do X-Men Fênix Negra? Me fala aqui nos comentários, que eu acho muito legal escutar a opinião de vocês. Lembrando que eu criei uma playlist chamada Versão do Diretor, onde eu falo sobre o corte do diretor do Esquadrão Suicida e do Espetacular Homem-Aranha 2, caso você não tenha visto esses vídeos. E se inscreve aqui no canal e deixa o like no vídeo se você gostou, que vai estar me ajudando, vai estar ajudando o YouTube a entregar meus vídeos. E eu vou estar ficando muito feliz com essa ajuda. Eu vou estar deixando uns vídeos antigos, caso você não tenha visto, veja, que eu tenho certeza que você vai gostar. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Meu nome é Samuel e até a próxima.